Boa noite, boa noite, boa noite. Alegria do reencontro com mais um momento com Manuel Filomeno de Miranda. Hoje o encontro 224, capítulo 9, Tarefas Relevantes. Se você ainda não tem o livro aí, está à venda na livraria da FEAC, na livraria da sua cidade. Se você é de outra cidade e não tem livraria na sua cidade, faça contato, a gente manda o livro para você, preço normal, mais as despesas de correio. É muito importante acompanhar com o livro em mãos, porque você pode, assim, estudar previamente e ter mais possibilidades de participação. Sejam todos muito bem-vindos. Lembra de deixar seu nome aqui embaixo, a cidade de onde você está, a instituição que você frequenta. Hoje, além da Miriam, da Mirinha, da Verônica, eu lembro que eu falei que nós teríamos novidade. Olha quem está na tela com a gente. E é estrangeira. Eu falei no programa passado, você, não sei se assistiu o último programa, eu coloquei que o Elon Musk mandou um foguete buscar uma extraterrestre. Eu não sabia se era em Vênus ou em Marte. Mas não foi Vênus nem Marte não, gente. É de São Paulo. Aí está com a gente a Ana Cristina Bondioli, que deve de ser de origem italiana, né? Madonna Mia. E estamos aí juntos. Ana, seja muito bem-vinda. O espaço é seu. Você já conhece a nossa metodologia, já acompanha há mais tempo. Então, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Mirinha, Verônica e todos os internautas que estão acompanhando com a gente. Como é que nós vamos fazer? A Ana lê a mensagem do Que Vida Feliz. Eu estou agarrado no Vida Feliz, do Minutos de Sabedoria. A lição de hoje é a mesma do título do Encontro 224. A Mirinha faz a prece de abertura e a Verônica vai fazer a recapitulação para nós. Ana, a palavra com você, suas palavras iniciais, depois você pode ler a mensagem e a Mirinha faz a prece de abertura também, dá as palavras iniciais dela, depois a Verônica e vamos que vamos. Olá, pessoal, tudo bem? É uma alegria grande estar com vocês, né? Eu falei para a Verônica que esse encontro é um encontro que eu espero todas as semanas e é como se eu estivesse encontrando velhos amigos para um bate-papo sobre espiritismo. Estou muito feliz de estar aqui. Então, vamos começar lendo a mensagem do Minutos de Sabedoria. Mensagem 224. Cultive a verdade em todos os momentos de sua vida, e a verdade o levará triunfalmente ao progresso. Seja verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções, e nada lhe ocorrerá de mal. Deixe que a divindade se manifeste por seu intermédio, e procure ouvir a voz silenciosa que lhe fala do fundo do seu coração, por meio de sua consciência. Obedeça aos conselhos que ela lhe der. Vamos orar. Jesus, Mestre querido, bons espíritos que estão conosco, nós agradecemos a presença da Ana conosco, agradecemos, Jesus, a bondade infinita para com todos, agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo. Dai-nos, Senhor, discernimento para expressarmos todo o nosso conhecimento e assim fazermos as mudanças necessárias no comportamento. Obrigado, Jesus, por tudo que tem feito por nós. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Oi, pessoal! Tudo bem, gente? Então, hoje a gente tem a Ana aqui com a gente, que é uma alegria. A Ana é participante, ela presta atenção, ela estuda com a gente toda semana, resolveu vir aqui falar com a gente. E nós, como estamos abertos para tudo, aceitamos a presença dela e estamos muito lisonjeados de fazer parte do café com a Ana, que ela disse que é como se estivesse tomando um café com velhos amigos. É isso mesmo, Ana, você está entre velhos amigos, tá? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Queridos amigos, o capítulo de hoje está de arrancar os cabelos da cabeça do corpo inteiro. Do perispírito. Eu, sinceramente, não sei se eu vou dar conta. Se eu não der, ainda bem que a Ana chegou, tem a Verônica e tem o Armando, porque hoje temos reforço. Temos reforço. Não, é assim, um capítulo dificílimo, ao meu ver,
Manuel Filomeno de Miranda, eu não sei aonde que tu tá com a cabeça para colocar tanta palavra difícil, tanta situação difícil num capítulo com algumas páginas só. Mas quem tem Mateus, que está ali do lado do Falcone, tem tudo. Vamos que vamos, e ele nos intui e nos ajude. Muito bem. O capítulo nosso passado, no encontro 223, foi o capítulo 8º, Indagações Esclarecedoras, onde nós pudemos participar aí, vendo informações muito interessantes a respeito daquele companheiro que foi o que a Verônica vai falar, que não sei o que eu vou falar. Faz a recapitulação para nós, Tá bom. fazendo o favor, Verônica. Boa noite aos queridos amigos internautas, é sempre uma alegria esse reencontro. Vamos então aproveitar o que o Filomeno nos traz. Mas antes da gente entrar no capítulo de hoje, vamos lembrar o capítulo anterior. O Manuel Filomeno de Miranda, após tomar conhecimento da situação do companheiro Leôncio, ele faz algumas perguntas para o Alberto, que o está acompanhando na visita no sanatório, com relação ao que levou esse irmão, o Leôncio, a sair da sua rota traçada, do seu planejamento reencarnatório. E ele pergunta principalmente o que significa, quando o irmão Leôncio falou, soldado do exército de Jesus. E o Alberto vai dar toda uma explicação desse termo. E pergunta também por que ele foi acolhido naquela clínica ou naquele pavilhão e não em outro. Pergunta também o que está reservado para o futuro desse Leôncio. Pergunta sobre a jovem com qual ele cometeu o adultério, onde ela estava, o que estava acontecendo com ela. Tudo isso são indagações que o Manuel Filomeno faz a respeito daquele caso estudado, com o objetivo de conhecer, de aprender e de se preparar ele mesmo com essas informações para a sua vida no que virá pela frente. As respostas são muito claras, são muito objetivas e demonstram que a evolução do ser espiritual é um processo de renovação constante e também de crescimento interior, que vai ser necessário que isso ocorra com Leôncio para ele se melhorar. E, consequentemente, todos nós. Para todos nós estão reservadas oportunidades abençoadas de evolução e de crescimento também. Verônica, sua claridade aí está pouca. O que houve? Não sei. É porque estava entrando o sol. Acho que agora então o sol morou. Muito bem. Então, nós começamos o capítulo 224, tarefas relevantes, e vamos passar a palavra para a Ana, para ela puxar o fio da meada para nós. Vamos lá, então. Começando o capítulo, quando retornamos ao gabinete do psiquiatra amigo, fomos recebidos com gáudio, alegria, e interesse em torno do que houvéramos observado e de nossas opiniões a respeito do trabalho. Naturalmente, escusando-nos de apresentar conceitos precipitados e usando prudência, referi-me à agradável oportunidade de aprender e renovar-me sob a orientação fraternal de Alberto, que aliava a condição de Cicerone à sabedoria de um bom professor, que muito me surpreendera positivamente. Dispensando-lhe os serviços, pois que se encontrava comprometido com novas tarefas naquela tarde, Dr. Inácio convidou-me a um passeio pelo jardim externo do pavilhão, a fim de nos reabastecermos de energias vitalizadoras extraídas da natureza. A temperatura amena e o favônio, a brisa cariciosa, que bailava no ambiente calmo, estimulava-nos a caminhar entre as aleias, bem traçadas com buchos formosos e pelos jardins floridos que trescalavam perfumes variados, ou seja, exalava perfumes variados. Tínhamos a impressão de nos encontrar em uma estância de paz, distante das aflições terrenas, o que era a realidade, pois essa fora a intenção do idealizador do conjunto hospitalar, a fim de que os pacientes se refizessem das turbulências vividas, recompondo-se e reformulando conceituações em torno da vida. Algum comentário em torno desse trecho que você leu, Ana? Não, ele só está ambientando o que vai acontecer nesse capítulo para a gente, Nós podemos tirar algumas sugestões para nós aí no dia a dia. É verdade. Primeiro, vamos caminhar pelo jardim para nos reabastecermos.
A Ana mora em São Paulo. Nós três Preciso moramos muito. em Juiz de Fora. Sempre tem um lugar. Eu já disse para vocês que eu não posso ver uma árvore que eu abraço, eu encosto na árvore, ponho as mãos, ponho a cabeça. O pessoal passa e pergunta: está passando mal? Né? Ainda mais agora com esse cabelo branco, que é presente que eu ganhei de 70 anos na Cacunda, como dizia minha avó. Já viu, né? O pessoal olha assim e fala assim: ih, deve estar lelé da cuca, esclerosado, sei lá, fraco. E a gente está lá abraçado na árvore, pisar na terra, na grama, no chão, contato com a natureza. Quem mora... Eu tenho um primo que mora no Rio de Janeiro, perto da praia, e passa meses sem pisar na areia da praia. Mineira que gosta de praia, carioca não gosta de praia. Que pena, Então, né? É tão bom, é um momento que vitaliza a gente fica cheio de energia, né? eu pergunto para você, internauta, qual a última vez que você pisou na areia da praia? Ah, eu sou do interior, que tomou um banho de cachoeira aqui, Pôs o pé tem um na vaso terra. de flor dentro de casa, nem que seja de plástico, mas tem alguma coisa. Temos que pensar nisso. E a posição do companheiro. O Alberto foi Cicerone dele naqueles momentos, mas voltou, entregou para o doutor Inácio e ele já tem outra Vai tarefa. trabalhar. Isso. Ele abriu um espaço na agenda dele para atender o companheiro. Então nós temos que ter cuidado para não nos sobrecarregarmos. Ele não é a solução do Manuel Filomeno ali naquele ambiente. Tá? Ele é um dos recursos. Mirinha, Verônica, algum comentário? Interessante que para ele ser Cicerone, ele precisava, né? A pessoa é escolhida de acordo com a tarefa e com as qualidades para desempenhar essa tarefa. Então, quando o doutor Inácio escolheu esse rapaz, o Alberto, sabia que não era só mostrar a dependência ali, que ele tinha que estar a par dos tratamentos, da situação daqueles espíritos que ele ia apresentar para o Manuel Filomeno de Miranda. Então, é quando ele fala que, além da condição de Cicerone, a sabedoria de um bom professor, porque ele explicou para o Filomeno tudo aquilo que o Filomeno queria saber a respeito daquele exemplo que ele teve. Tranquilo? Diz então Filomeno: intrigavam-me a argúcia para o bem e a elevação espiritual de Eurípides Barçanufo, o abnegado servidor de Jesus, que abraçara o martírio nos primórdios do cristianismo nas Gálias lugdunenses, assinalando o seu sacrifício com a coragem e a fé inamovível no herói da cruz. Ele está se referindo à reencarnação dele, que está no livro Ave Cristo, onde ele é aquele cristão que é amarrado a 4 cavalos e arrebentado o corpo dele, esquartejado. Nós já contamos essa história aqui anteriormente em outro livro. Para quem não sabe, leia primeiro há 2000 anos, depois Paulo Estevão, 50 anos depois, Ave Cristo e, por fim, Renúncia. São os 5 romances de Emmanuel. São 5 livros no estilo romanceado, mas é informação de fio a pavio, e o nosso Haroldo Dutra de Belo Horizonte, mineiro Uai, do Vale do Jequitinhonha, fez uma pesquisa no livro há 2000 anos e no livro Paulo Estevão. Ele detectou, registrou mais de 50 fatos ligados à história de Tarso, de Jerusalém, de Roma, que é quando o livro foi psicografado na década de 40, 50, ainda não era do conhecimento público. Depois que foi revelado pela mediunidade de Chico Xavier, é que essas informações foram colocadas no campo da pesquisa. Continua ele. Porque a circunstância fosse favorável, e sabendo que o nobre médico privava da intimidade do grande apóstolo, interroguei-o com delicadeza a respeito do lídimo cristão. Sem fazer-se rogado, o benfeitor entreteceu considerações justas sobre a sua mais recente existência na Terra, que dava continuidade a experiências luminosas que lhe caracterizavam a evolução. A última reencarnação do Eurípides, já falamos, Sacramento, Triângulo Mineiro, entre Araxá e Uberaba. Face ao seu interesse pelo atendimento psiquiátrico aos falidos no Ministério da Fé Espírita, informou-nos que desde há 2 séculos
aquele espírito de escola se interessava pela interpretação do homem, pelo aprofundamento na sua psicologia e por uma formulação de proposta iluminativa para a sua perfeita integração. Então não é assim, Mirinha, vamos montar um hospital para atender pessoas, um asilo para atender os velhos aqui em Juiz de Fora? Verônica, vamos montar uma creche? É isso? Como é que fica? Ana, vamos montar uma nova frente de trabalho? Tudo tem que ser programado. No mundo espiritual não se improvisa. Ele está há mais de 2 séculos nisso que resultou no nosocômio aí, no Hospital Esperança. Então, vamos em frente. Então, depois de inumeráveis existências que foram proveitosas, então é o que ele vem fazendo, uma sequência de encarnações, aonde ele vem se desenvolvendo e se aprimorando, e aí ele continuou falando enquanto caminhavam, né, por aquela alameda. O missionário do amor, se referindo a Eurípides, renascera em Zurique, capital da Suíça, no ano de 1741, com o nome de Johann Caspar Lavater, que foi, se a gente buscar nas páginas da história, foi um filósofo, um poeta, um teólogo, e que depois no mundo espiritual enviou mensagem para Allan Kardec. Nós vamos encontrar na Revista Espírita de maio de 1868 uma comunicação dele. E ele, em vida, também durante um período, ele teve correspondências com outros espiritistas. E essas cartas chegaram às mãos de Allan Kardec por influência dele no mundo espiritual. É muito legal a história. Se olhar na Revista Espírita, vai encontrar tudo isso lá. E aí ele, havendo manifestado desde muito jovem, acentuado pendor místico, que o levou por meio dos anos à adoção da religião dominante na área do protestantismo. E havendo sido ordenado pastor, contribuiu grandemente para a divulgação do pensamento cristão, desvestido de qualquer dogmatismo, de qualquer paixão de seita ou denominação estranha. Então ele ia exatamente na fonte para propagar aquilo. Orador incomum e pensador profundo, com imensa habilidade para desenovelar Jesus dos símbolos neotestamentários em que fora sitiado pelos concílios, né? Porque muitos concílios enquadraram Jesus dentro de alguns aspectos, então ele estava rompendo com isso. E interesse subalterno das religiões do passado, seus sermões atraíam um público muito grande, especialmente porque, naquela época, apoiavam a revolução das ideias novas que se alastrava pela Suíça, ideias essas na Suíça, mas que foram recém-chegadas da França. Logo depois, porque a Revolução Francesa extrapolou na difusão das teses materialistas, favorecendo o racionalismo absoluto, ele colocou-se contra o absurdo da negação de Deus, que foi um período da história em que isso foi muito veemente, e também contra a imortalidade da alma, e ele permaneceu vinculado às correntes místicas e sentimentais, nas quais melhor identificava Jesus e os seus propósitos de amor para com a humanidade. Aquela corrente que os homens que fazem a religião estavam se embrenhando, ele não compactuava com isso. Então ali teve, né, uma separação. E com isso, porque ele não concordava com isso, as suas reminiscências de outras existências, de sacrifício e dedicação à fé cristã, tornaram-no admirado e respeitado. Mas, como aqueles que pensam diferente normalmente são exilados, ele foi também exilado para a Basileia pela sua lealdade ao pensamento cristão original, pensamento cristão primitivo, e permaneceu devotado ao apostolado, retornando mais tarde, quando foi ferido numa das lutas pela tomada da cidade de Macena no ano de 1799, e cujas consequências disso ele veio desencarnar em 1801. Admirado teólogo, passou a ser considerado o criador da moderna fisiognomonia, em razão de um livro que ele deixou e que foi publicado mais tarde sob o título de A Arte de Conhecer os Homens pela Fisionomia. Convidando então a sentar num banco onde havia ali uma trepadeira florida, atraente e confortável, Filomeno e o doutor Inácio sentam ali e o doutor Inácio continua explicando para o Filomeno. Falcone, como que eu lembrei dos nossos cursos, né? De estudar
Fisiognomonia. Quanto que você já... Quer dizer, o negócio está falando aí, ó, a gente já estudou. Eu hoje, na minha área profissional, eu uso muito isso para ler os sinais do candidato, poder pegar o comportamento dele, mas atribuo o meu primeiro conhecimento ao que você me passou. Agradeço muito. Depois de Lavater, Lombroso, na Itália, também fez um trabalho excelente sobre isso. Ele vai Hoje, falar aqui. considerado ultrapassado, porque novos recursos de mais rápido diagnóstico, avaliação e comprovação científica se tornaram comuns. Mas na época dele... Mas ele foi o desbravador, né? Desbravador. Então, a fisiognomonia é uma velha arte ou ciência de se conhecer as qualidades inatas e os valores morais dos indivíduos através do exame e da cuidadosa interpretação da fisionomia de cada um. Então, é o que é? Você olhar se você conhece, se você desenvolve uma técnica, porque também não é assim, estou olhando aqui para a Verônica, estou vendo que você está pensando isso, está pensando aquilo, que é isso. Não é bem assim, não, a gente precisa estudar, né? Porque senão a gente se aventura em fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não é isso tem estudo, né? Trata-se de uma crença antiga através da qual a fisionomia é o reflexo do ser humano em si mesmo. Então, o que é? Interpreta o caráter e a personalidade da pessoa através da sua aparência, especialmente da expressão facial. O que a pessoa está, de acordo com o tipo de comportamento, vou dar um exemplo, se ela cruza os braços quando ela está conversando com você, ela está na defensiva. Então tem várias situações, mas muitas mesmo, que faz a gente interpretar, que não quer dizer que a gente está totalmente certo, mas a gente pode fazer uma interpretação, se você conhece, se você tem técnica, estuda isso, para decifrar aquele comportamento que a pessoa está tendo naquele momento. Então ele fala que se fosse hoje, e poderíamos dizer que isso teria alguma razão graças ao perispírito, que se encarrega de modelar no corpo os valores éticos e morais da criatura, muitas vezes desvelando o seu mundo interior pelos reflexos que a face exterioriza. O que o doutor Inácio está falando aqui? Que a gente imprime no nosso perispírito todos os nossos comportamentos, e aí isso pode se expressar através dele, né? E vai expressar onde? No corpo físico, né? O que eu tenho impresso no meu perispírito, eu expresso no meu corpo físico. Não sei se foi hoje, se foi ontem, se foi anteontem, que dia que foi, que eu já não tô, que esses dois me birutam um pouco. O Falcone estava falando da gente, vai lembrando aí, vocês dois, Falcone e Verônica, da gente... Como é que a gente guarda as coisas para depois jogar para fora? Acho que foi no último programa que o Falcone falou isso. Então, o que acontece? Eu tive uma atitude que fica comigo há um tempão, é uma tendência que eu trago no passado. Vai fermentando. Eu vou expressando essa tendência que eu trago impressa no meu perispírito, nos meus comportamentos. Quantas vezes eu, chorando, ele vai falar se é verdade ou se é mentira, já falei, quero sair disso. Olha, eu contei para vocês que há pouco tempo eu fui no consultório dele e falei, gente, Armando, você tem um remédio para a raiva? Para que era, Armando? Sei lá para que era que eu pedi, um desses defeitos que eu tenho. Aí ele falou assim, eu tenho sim. Acho que era para raiva, sei lá para que foi. É porque a gente traz o nosso perispírito e em dado momento se starta. Então o perispírito tem essa capacidade. Ele continua falando que muitos sábios gregos cuidaram de estudá-la, precisa de estudar, dentre os quais Galeno, Plínio, Cassiodoro, além de diversos outros escritores do passado. Esquecida por um largo período, quer dizer, largar a fisionomia do lado, ressurgiu na Renascença. O que é a Renascença, gente? É o período da transição na Europa, entre os séculos XIV e XVI, que marcou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Espiritismo é cultura, já prestaram atenção nisso? Se você for estudar doutrina espírita, você vai adquirir todo tipo de conhecimento. Mas você também pode passar batido. Faz a leiturinha e vai batido se quiser. Mas não é isso que
a gente precisa. A gente precisa ampliar o nosso conhecimento, né? E aí despertando o interesse de inúmeros pesquisadores, especialmente do célebre Tomás de Campanella. Conhece ele, gente? Filósofo renascentista italiano, amigo do Falcone, poeta e teólogo dominicano, que muito divulgou a fisiognomia, baseando-se no trabalho de Porta. Outra criatura. O Porta foi também renascentista, estudioso italiano também. E aí esse Porta escreveu esse livro, Da Fisiognomia Humana. Eu até vou ver se eu consigo ler um pouco esses livros, viu, Jé? Não sei se eu consigo, não. Muito Filomeno na minha vida. Está italiano. E aí, Está em italiano. não dá, não. Ah, Eu vou ter que pedir para você traduzir para mim. Novamente esquecida, foi restaurada por Lavater. Quem que é Lavater, gente? A menina acabou de falar, Verônica. Eurípides Barçanufo. E passou a merecer alguma consideração a partir daí. Olha a importância do Eurípides. Ele está sempre na humildade, fazendo a coisa se destacar. Demais esse Eurípides, né? E aí foi a partir do século XIX, ligando-se à nascente frenologia. Eu não falei que o meu amigo Filomeno hoje ia, vou te falar, frenologia é a ciência que mede as partes do cérebro. Gente, esse estudo tem tudo a ver comigo, mapeando características mentais. Isso aqui, essa frenologia, a gente estuda numa parte da especialização de gestão de pessoas, que porque você precisa mapear o comportamento do outro. Então, é um estudo que cabe bem aqui para mim um pouquinho. E aí, sem qualquer dúvida, ambas as doutrinas precursoras da atual biotipologia. Olha o Filomeno. Eu não sei por que o Filomeno passou em cima disso tudo, gente. Vocês sabem por quê? Porque ele estava falando de Eurípides Barçanufo. É a história dele. A história dele. Então, ele não podia passar. E essa biotipologia é um termo criado nos anos 20, não usa mais, pelo médico italiano Nicola Prendi, para caracterizar a ciência das constituições, temperamentos e caracteres. É bem da minha área também, tá? Então, ele continuou falando, Inácio, cremos pessoalmente, ele está falando que ele crê, ser provável que César Lombroso, que foi esse que o Falcone citou, foi um criminologista italiano, defendia a ideia da predisposição biológica do indivíduo à conduta antissocial. Ele se utilizou de alguns dos seus postulados a fim de estabelecer as bases da sua tese na antropologia criminal. O que é isso que ele falou? Ele falou que o cara... ele tinha uma predisposição ao crime de acordo com o biotipo dele, o biótipo, ele vai falar aqui. Através de cuidadosos estudos antropométricos e, Filomeno, eu continuo te amando, Filomeno, não tem jeito não. Estudo das dimensões e proporções do corpo humano, procurando demonstrar que os criminosos pertencem a um tipo biológico especial da humanidade. O criminoso tem um biótipo representativo de um grupo próprio, descendente do gênero humano. Que situação, hein, Armando? Quero ver você desvendar isso agora. Esse ser apresentaria uma degenerescência que o rebaixaria ao nível inferior ao estágio de selvageria, pouco superior ao dos lunáticos. Aqui, agora, só para a gente... ele está falando do estudo dessas criaturas. A doutrina espírita, ela não fala que a gente herda criminalidade do pai nem da mãe, não. É isso que eu estou falando que você vai ter que desvendar, Falcone. Ele aqui está falando que existe isso, que o estudo mostra isso, que o cara tem um biótipo e que ele traz isso nele, né? No biótipo dele. O que ele quer dizer é o seguinte...
Eu, Mirinha, trago em mim tendências do passado negativa e que estão expressas em mim, na pessoa Mirinha. Por isso que eu tenho esse jeito aqui, o outro tem também, o outro tem, então a gente faz parte do mesmo bando. É mais ou menos isso, Falcone? Mais ou menos. Nós temos que pensar o seguinte, eu estou olhando para a Ana, primeiro contato direto que eu tenho com a Ana. Olhando para a Ana, eu posso ver que ela não tem no quadro genético dela, provavelmente, se tiver, está muito longe, qualquer ligação com povos asiáticos. Ela não tem nenhuma marca no rosto de característica de povos asiáticos. Nós costumamos dizer que todo brasileiro tem o pé na África, né? Nossos avós, tataravós, podem ou não ter relacionamento com homens ou mulheres entre si da raça afrodescendente, vieram da África. Muito bem. Olhando para a Ana, a possibilidade dela de descendência afro é mínima. Mas se o pai da Ana fosse preto, negro como Pelé, ela teria características genéticas, biológicas na expressão. Eu só estou vendo a Ana daqui para cima. Muito bem. Se a mãe dela fosse holandesa, alemã, suíça, daquele cabelo ralinho, cheia de sardas, olhos azuis, ela teria alguma marca disso no corpo. Isso é na biologia, na parte material. Mas quando nós olhamos para a Ana, para a Verônica, para a Mirinha, para o Falcone, para você, cara internauta, nós somos também a soma, nós temos dois tipos de herança, eu já falei isso em livros anteriores. Nós temos a nossa herança espiritual. Por isso você pode ver numa casa dois meninos ou duas meninas gêmeos, univitelinos. É seu vizinho. Você olha, você não sabe quem é Pedro, quem é João. Mas a mãe conhece. Mas um adora maçã, o outro detesta. Um é fanático com futebol, o outro não gosta de esporte nenhum. Mas que negócio que é esse? Univitelinos. Como é que fica? Então, nós vamos ver que anatomicamente falando, são quase idênticos, pequenos microsinais, mas espiritualmente são duas histórias totalmente diferentes. Então nós trazemos para a nossa biologia também, além dos efeitos colaterais, dos efeitos positivos ou negativos de outras descendências da mistura biológica, trazemos também o caldo das nossas últimas 20, 40, 50, 100 reencarnações. Por isso eu gosto muito daquele livro do Hermínio Miranda, que eu já citei várias vezes, que chama Condomínio Espiritual. Aqui dentro moram várias personas, várias personalidades, e isso com certeza se manifesta. Da mesma forma que eu atendo pacientes com problemas sérios no fígado, gordura no fígado, esteatose, vegetarianos, veganos eu atendo, não bebem, não fumam, não comem carne, não sei o quê, e a esteatose aparece. Essa doença do fígado vem de onde? É porque a mãe dele teve hepatite, não sei o que, pode ser, mas é também dos processos dele. Casais que, corpo perfeito, vida perfeita, o quadro ovulatório da mulher 100% correto, o espermograma do homem 100% correto, fazem todos os exames do aparelho reprodutor masculino e feminino e não conseguem engravidar de jeito nenhum. Outros que não querem filhos engravidam. Tudo isso, então, está ligado ao nosso programa reencarnatório. Nós temos que mergulhar na história, Mirinha. Antes de Moisés, havia um homem chamado Hermes Trismegisto. E o símbolo dele era um triângulo apontando para cima, como uma pirâmide. E ele dizia que esse triângulo pegava as forças do centro da Terra e jogava no cosmos. E um outro triângulo ao contrário, 180 graus, um funil, que puxava as forças cósmicas para dentro da criatura humana. E quando você junta os dois, dá o quê? O signo de Salomão, que é o símbolo do povo hebreu. Então, as raízes disso tudo nós vamos ver quando lemos Exilados de Capela, os 4 grupos que desceram ali, que foram colocados nas planícies de hoje onde é o Iraque e tudo mais,
Tudo isso são reminiscências do passado e que, com o avanço da ciência na Terra, foi modificando. A Kátia fez os mesmos cursos que eu fiz mais tarde, não mais com professores chineses, mas com professores brasileiros. Ela teve 3 professores chineses, eu tive 9. Chineses não, orientais, não só chineses. E aí a gente entrava no ônibus, andando na rua, passava uma pessoa, a gente olhava, Kátia, onde é que é o ponto frágil daquela pessoa? E eu fui ensinando para ela, além do que o livro, os poucos livros que tem de fisiognomonia, para a gente, como ela também era terapeuta, fazermos avaliações de diagnósticos de pontos frágeis, de órgãos frágeis, de órgãos fortes, pela simples maneira da pessoa andar, da pessoa se expressar. No consultório eu uso isso direto. A pessoa entra na sala, eu espero ele sentado atrás da minha mesa. Ou às vezes vou lá fora buscar e põe ele para andar. Quando ele caminha, pelo modo dele caminhar, eu já começo a fazer a interpretação. Fisiognomonia, então, não é só análise da face, é análise do todo, é holístico. E isso os médicos antigos tinham. Dr. Arthur Pereira da Silva, Dr. Gross em Astolfo Dutra, Dr. Armando em Guarani e uma série de outros médicos, Dr. Lobo em Cataguases, tinham essa percepção. Mas hoje a medicina tornou-se tão tecnicista que é exame, uma consulta de meia hora, porque se trabalha por plano de saúde, tem que atender um número muito grande de pessoas, sem nenhuma crítica da nossa parte, estou falando um fato que é real, todo mundo sabe disso, que não dá tempo de prestar atenção nessas características. Foram abandonadas, é muito mais importante um pedaço de papel que me diz como é que está seu triglicerídeos, açúcar, colesterol, HDL, não sei o que, TGP, está tudo certo. Está tudo certo. Vamos em frente. Então, essa é que é a situação. Ana, voltamos para você. Tanta falta faz o médico das antigas, né? Faz. Que conhecia sua família, que sabia, né, do seu histórico, porque isso, nós somos seres que sofremos influência de tudo, né? Eu sou bióloga, né? Falei até para a Verônica, sou professora de biologia, estudo principalmente genética. Então eu tô chovendo no molhado aí. Mas é justamente o que você falou, não é só a genética, a influência do ambiente, né? A gente tem toda essa influência, a gente tem que prestar atenção no paciente no global, né? Nós não somos só uma expressão gênica pura e simples. Nós somos um conjunto do que o nosso meio afeta, né? Do que traz a nossa vida, né, o nosso histórico familiar também. Então, essa parte também é muito importante, tanta falta faz hoje em dia nos consultórios, né? Bom, continuando aqui. Igualmente supunha o grande investigador italiano que as características mentais decorreriam da hereditariedade, sendo, portanto, de origem fisiológica, expressando a representação de um ser degenerado e primário, muito diferente do indivíduo humano normal, e expressando-o nos traços físicos, mentais e nervosos. Centralizada no conceito do atavismo, as anomalias mentais como sendo uma regressão a um tipo inferior de ser humano graças à hereditariedade e não a fatores ambientais. Embora rechaçado no seu tempo, contribuiu de alguma forma para a introdução de novos métodos para o tratamento de criminosos e de muitos alienados mentais. Inclusive, eu li uma matéria muito interessante esses dias de um pesquisador da Columbia, nos Estados Unidos, da Universidade de Columbia, ele chama James Fallon, e ele pesquisou o cérebro dos psicopatas, para ver se haveria alguma diferença, porque ele ia muito na linhagem do Lombroso. Eu lembrei disso, porque quando ele falou aqui Lombroso, eu lembrei desse pesquisador, né? E ele fez a pesquisa com muitas pessoas e descobriu que tinha uma porção do cérebro que não funcionava bem, né? Não tinha a irrigação necessária nesses criminosos. Só que olha como as coisas são, né? Nessa mesma época, ele fez a análise por outras necessidades do próprio cérebro e descobriu que o cérebro dele era exatamente igual aos dos psicopatas. Então, isso, né, veio uma mensagem lá do outro lado para ele, olha só, você tá semelhante cura semelhante. Ele chegou a uma mensagem do outro lado, olha só, você está procurando uma coisa e está encontrando outra, né? Presta atenção. E muito interessante, né? Porque justamente esse médico queria, de alguma forma, etiquetar essas pessoas, né? E ele
tomou a etiqueta também, né? Acabou que ficou com a mesma etiqueta. Seguindo, então, apesar de haver travado conhecimento com os fenômenos mediúnicos que, após estudados, levaram-no ao espiritualismo e mesmo ao espiritismo, faltou-lhe um conhecimento profundo da reencarnação, como das leis de causa e efeito, para entender que todo espírito é autor do seu destino, esculpindo em cada experiência carnal as conquistas e prejuízos que decorrem da sua conduta. Desse modo, o atavismo que o leva a uma aparente queda na escala inferior da evolução trata-se apenas do distúrbio que o espírito se impõe para aprender a valorizar a vida, mediante expiações engrandecedoras e provações regenerativas. É justo o que a gente estava falando, né? Na Exatamente natureza, a nada mesma se coisa. perde, nada se cria. Tudo tem a sua razão de ser. Quando a gente estuda uma árvore que não tem, árvore com milhares, milhares e milhares de folhas que não tem duas folhas iguais, da mesma espécie, na mesma árvore, Exato. como é que fica? Os físicos chegam a dizer, os pesquisadores, que não existem 2 grãos de areia iguais no deserto do Saara, nas praias do Brasil. Identidade, gente. E hoje nós estamos vivendo crise de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? De onde eu vim? Por quê e para que eu estou aqui? Oremos. No caso dos criminosos natos, que tanto preocupavam, identificamos sim, em cada um deles, o espírito primário em processo de ajustamento às leis da ordem e da disciplina, desarmonizado no grupo social. Aqueles que estamos acima de 50 anos hoje, mas principalmente os que estamos acima de 60 anos, nós vimos mudanças no eixo social, mudança nos meios de transporte, mudança nos processos de instrução assustadoras nos últimos 50 anos. Como é que fica? Então, tudo mudou, virou do lado do avesso. E a doutrina espírita está aí. Às portas de completar 170 anos. Nenhuma pergunta entrou em anátema. E como eu já disse em programas passados, infelizmente, companheiros nossos no movimento espírita, com excelentes folhas de serviço prestado na doutrina espírita, qual o Leôncio, acabamos de ver o caso do Leôncio, mas que dizem que Kardec está ultrapassado, que precisa de atualizar, e a gente junta na espora e pergunta que ponto que está ultrapassado. Não, tem que fazer uma revisão geral. Que revisão geral? Mostra um ponto que está ultrapassado. Um ponto que está ultrapassado. E ficam buscando vírgula fora do lugar, ponto e vírgula fora do lugar. O dia que a ciência provar que estamos equivocados em algum ponto, atualizamos este ponto. Acabou. Você é bióloga, a biologia muda toda hora. Não é porque o mundo está mudando, não. É porque a percepção do homem muda a cada instante. Quem visse uma ultrassonografia, um raio-x do abdômen da Kátia, onde há 40 anos, há 38 anos, o Armandinho estava em crescimento no abdômen dela, você tinha quase que ser médium vidente para poder ver lá o bebê. Aqui é o neném, a cabecinha, o corpo. Há 13 anos a Alice reencarnou. Totalmente mudou. De 40 para 13 anos atrás, os exames internos, uma ultrassonografia abdominal total. E essa semana eu vi uma, agora com equipamentos de ponta. Falei, o que é isso? Será que tinha um fecheclé, abriram para poder fotografar? De tão perfeito a imagem, como dizia aquele personagem, nos mínimos detalhes. Então não é a anatomia que mudou, não é a biologia que mudou, não. É a percepção do ser humano que mudou. Quem acompanhou o lançamento do Sputnik, primeiro satélite russo, e quem acompanhou agora o foguete do Elon Musk voltar para a base, virar de ponta cabeça e voltar para a base, encaixar e desligar? Minha avó, se tivesse aí, diria assim, isso não é coisa de Deus, não. Assim que os antigos falavam. Então, a capacidade do ser humano de fazer máquinas cada vez mais perfeitas, os recursos que a gente consegue,
Fazemos palestras para o mundo inteiro sem sair de dentro de casa. Vamos em frente? Vamos. Identificados devem merecer tratamento especializado, a fim de evitar que derrapem nos crimes hediondos ou sejam vítimas da própria impulsividade, sendo trucidados por outros ainda mais perturbados. A reencarnação é, portanto, a chave para equacionar o enigma que o notável antropólogo criminalista não conseguiu, detendo-se apenas nos efeitos, na constituição do crânio e em outras características mentais e nervosas. Falcone, se eu te der uma fotografia da minha irmã, você é capaz de fazer alguma avaliação sobre ela? Sim, mas está estático, é mínimo. Eu vou analisar sinais anatômicos muito fortes, mas conversando, dialogando, a maneira da pessoa mexer, onde que ela coloca o olho, a velocidade com que ela fala, é dinâmico. Fisiognomonia é dinâmico. Não é pegar o quadro da Mona Lisa e fazer uma avaliação. Pode ser feita alguma coisa nesse sentido? Pode, mas é o mínimo. É a avaliação do todo. Você, quando pega uma partitura musical, o marido da Ana é músico, toca em orquestras, concertos. Eu já afastei deste mundo da música há alguns anos, mas participei de grandes concertos. Quando você pega a partitura da música, para o músico, um japonês, um chinês, um holandês, um esquimó, um canadense, qualquer pessoa toca o que está na partitura. Mas quando você escuta, tchan, 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 mudou tudo, saiu do papel. Então é o que é expressado. A mesma música tocada em ritmos diferentes. Outro dia eu vi um camarada tocando Carinhoso em ritmo de jazz. Eu fiquei assim, como é que faz? Pega uma Mona Lisa do Nat King Cole e toca em ritmo de samba, em ritmo de chorinho, de samba de breque, muda tudo. Então não é ficarmos presos à raiz. A dinâmica está crescendo. Parecendo ordenar o raciocínio em espontânea reflexão, logo depois deu curso da narração. É um curso que ele está fazendo. A menina sentada já tinha interrompido ele 500 vezes, perguntado um monte de coisa. Mil vezes. Dá para você explicar de novo? Explicar melhor? Sempre interessado no progresso do ser humano e na sua transformação moral a fim de conquistar a felicidade, Eurípides tem trabalhado desde recuados tempos para conseguir esse desiderato. A natureza não dá saltos. Enquanto viveu na organização física e amou, ajudando a edificar vidas na sua querida Sacramento, na recente reencarnação, onde deixou pegadas luminosas que prosseguem apontando os rumos do Mestre, não mediu sacrifícios para se transformar no lídimo discípulo fiel de Jesus. Como é que fica? Em todas as circunstâncias. Então não foi só na mediunidade, não foi só como educador, é como eu disse no princípio, é holístico, é o todo. Se não, lembra, Verônica, o que você ressuscitou no último encontro? Quando eu falo a diferença do conhecimento para o discernimento? Alguém que faz um curso de medicina, que estuda anatomia como ninguém, que perscruta a intimidade das células, da biologia, da cura e da doença, encher a cara, cheirar o que não deve, beber o que não deve, mas porque ali dentro já tem alguém com a mente brilhante, mas um espírito ainda compromissado com dependências do passado. Eu sei o preço que eu pago para ir numa festa, ver o povo entornando garrafas e garrafas de vinho, e eu nem suco de uva bebo em festa, Ana. Por quê? Eu já vi amigos meus de alcoólicos anônimos, familiares, amigos pregando peça, abre uma garrafa de suco de uva na frente dele, só que lá dentro foi tirado o suco de uva e colocado vinho. E ele quebra a ficha e compromete todo o processo de evolução, de desintoxicação dele. Regressando à pátria espiritual e constatando a falência de muitas existências que se deveriam ter entregado ao Ministério do Bem,
mas retornavam na condição de espíritos desvairados. Quando você fala assim, fulano, aquela vizinha minha é desvairada. Quer dizer, para lá de Bagdá. Hebetados. Sabe o que é uma criatura hebetada? Tristes, fracassados e arrebanhados para as regiões de muita sombra e dor, nas quais se omisi os adversários da luz, nas quais se comprazem os adversários da luz. Lembra a história do Teofrasto? Nós ainda vamos estudar. Já estudamos Teofrastos? Não, né? Teofrasto? Não. Peraí. Ei! Quem espirra não é sinal de perturbação, não, né? Se for, eu saio do ar. Então, nós vamos ver a história do Teofrastos no Manuel Filomeno de Miranda. Quem já estudou lá, André Luiz? A história de quem? Gregório e Matilde. Precisou de uma Matilde para despertar o Gregório. Para variar. Hein? Para variar. Precisa de uma mulher para despertar um homem, né? E a mãe do Leôncio aqui também, Matilde, tá? Onde se viviam os adversários da luz, empenhou-se em erguer este santuário para a saúde mental, que é também albergue para repouso e refazimentos dos descuidados filhos do Calvário. Estiveram em contato com o mestre, mas esqueceram-no, deixando-o abandonado. Tchan, 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 tchan. Gente, nós que estamos nas linhas de frente do movimento espírita, sem nenhum destaque, não é para isso, mas vocês acham que é por acaso? Muitos de nós, não vamos generalizar, há exceções, somos pastores falidos, freiras falidas, rabinos falidos, mulás falidos, não é isso? Padres, sacerdotes, freiras falidos. Esse não é o nosso primeiro contato com Jesus para fazermos essa dedicação. Em plena quinta-feira à noite, estarmos aqui, né, através dessa gravação, que foi gravada anteriormente, abrindo espaço na nossa agenda, não é por acaso, não. O que nós estamos ganhando em termos materiais? Quando amigos meus veem a minha agenda de palestras, Falcone, você deve ganhar uma nota com essas palestras espíritas. Né? 26 anos na Rádio Solar, falando de graça num trabalho social sobre saúde social. Agora há 3 anos, está chovendo, eu saio do meu consultório, deixo de atender um paciente. É porque eu sou santo? Não, é porque eu gosto de ser útil. Não é para projeção, não é para nada disso. Se eu estivesse ganhando rios de dinheiro, não é esse o objetivo. É a sensação que a gente sente que temos, que precisamos fazer mais. Como diz o Sebastião Diogo, fazermos mais e melhor. E aí, muitas vezes, como a figura do Eurípides Bassanufo se destaca nessa última encarnação, pode-se pensar que foi privilégio, como o próprio Filomeno estava comentando depois, seria. Olha a história dele, o processo dele de crescimento, de evolução, de conhecimento, para chegar na atual encarnação, que podia também ter falido, né, Falcone? Podia ter chegado ali e ter derrapado. Mas é o acúmulo de experiências e que vai ao próprio indivíduo, o espírito, crescendo interiormente, evoluindo, e quando chega nessa encarnação, faz o que ele fez, né? Nas palavras finais, o médico denotava emoção na voz, o Filomeno nos fala, e compaixão pelos combalidos, que foram arrebatados pela loucura, que se entregaram espontaneamente, porque nunca faltam advertências e consolações, socorros e apoio, mesmo quando, obstinadamente, os aprendizes preferem afastar-se dos mestres das suas lições de amor. A ajuda está ali, incessantemente. Eles não se afastam de nós, nós é que nos afastamos dele. Os doces perfumes pairavam na leve brisa, e harmonias, para mim desconhecidas, tocavam-me as mais delicadas fibras do espírito. Não sei se vocês repararam, mas a conversa é num lugar aconchegante, não é num lugar frio, é um lugar perto da natureza. Tudo isso envolve, né, sensibiliza e ajuda a percepção daquilo que está sendo aprendido. O processo de evolução continuou ele espontaneamente. É lento, porque aqueles que nele estamos envolvidos, todos nós, optamos pelo imediato, que são as ilusões que afastam, aparentemente,
as responsabilidades e as lutas, intoxicando-nos os centros do discernimento e entorpecendo-nos a razão. Somos ainda muito imediatistas, né? A gente, quando faz uma prece, mal termina um assim seja, a gente já quer que aconteça aquilo que a gente pediu, não pode nem assim a gente espera. Luz, porém, em toda parte, o amor de nosso Pai, convidando a quê? A renovação e ao trabalho, a conquista de si mesmo como passo inicial para a aquisição da alegria, da paz e da felicidade de viver. Dia virá e já se anuncia, olha a esperança chegando, em que o Evangelho de Jesus tocará os corações com mais profundidade e o ser humano se levantará dos vales por onde deambula, galgando a montanha da libertação, a fim de contemplar e fruir os horizontes infinitos e planificadores. Aí lembrei do seu Mateus, quando ele diz que nós estamos com saudade de Jesus, que é isso aí. Eu tô não. Né? Quando ele fala, até que chegue esse momento que todos nós, aqueles que amamos e já despertamos para as responsabilidades que nos dizem respeito, nos demos as mãos e unidos sirvamos sem reclamação, ampliando o campo das realizações enobrecedoras. Então foi aqui um arremate, não só falando do Eurípides ou para o Filomeno, mas para todos nós. Explica esse negócio aí, Mirinha, que você não está com saudade de Jesus. Explica isso aí. Que é? Explica esse negócio aí que você não está com Você sabe por que eu discordo do Mateus quando ele fala que nós estamos com saudade de Jesus? Tem saudade quem não está junto. Eu estou junto do Cristo. Eu tenho Cristo no meu coração o tempo todo. Eu me aproximo dele. Eu não preciso dele se aproximar de mim. É isso, eu acho que quando Mateus fala, Mateus é de uma educação sem tamanho. Então ele coloca a gente no meio, porque ele é de uma educação que nem sei, não sei a quem eu igualo Mateus nesse sentido. Mateus é o nosso benfeitor, viu, Ana? Então, ele é de uma diplomacia para ensinar a gente. Então, quando ele fala que nós estamos, eu acredito, depois até ele me corrija, ou hoje, ou quinta-feira, agora na reunião, eu acho que as pessoas estão longe do Cristo, mas eu não estou. Eu sinto o Cristo perto de mim. Eu tenho necessidade de estar com Jesus. Então, eu não quero sentir saudade dele em momento nenhum. Porque saudade é quando eu estou longe da criatura, é por isso que eu discordo do Mateus, entendeu? Mas, assim, com todo respeito, benfeitor, tem a minha reverência, o senhor sabe, né? Então tá, vamos lá. Eu estava pensando aqui, que assim, ele está falando aqui, esse capítulo passou um processo de evolução do Eurípides Barçanufo para a gente, né? E ele foi o escravo Rufo no Ave Cristo, isso, gente, no século III. Nós estamos no século XXI. Ele foi o escravo Rufo no Ave Cristo. O Ave Cristo se passou no século III depois de Cristo. Presta atenção. Então, assim, olha o que a Verônica falou, olha o processo evolutivo, e ele está falando aqui, o Inácio, o processo é lento, não é assim não que eu viro Eurípides Barçanufo, né? Agora, só que o Armando é engraçadinho, quando a gente foi estudar um tempo atrás aí, a gente estava falando sobre Francisco de Assis, ele falou que a gente já podia estar igual Francisco, aquilo me entrou igual punhal, eu estou com isso entalado aqui até hoje, não desentala mas de jeito nenhum. Quando ele falou que eu já podia estar igual Francisco de Assis, aqui tá aqui, ó. Mirinha, você não tomou juízo coisa nenhuma. É isso que eu faço. A sorte é que nenhum dos quatro aqui tomou. Graças ao Senhor, né? E o problema é que a Mirinha toma conta da vida dela. Lembrem sempre disso, com a graça do Senhor Jesus. Então, o Filomeno, ele diz que depois de um sorriso muito especial, aí eu fiquei pensando, sabe, Verônica, como é que esse sorriso especial do meu agora, então, amigo Inácio Ferreira, né? Mais um que eu fiz. O Inácio tocou no ombro do Filomeno. Ô, Jesus, Filomeno, faz uma ponte assim, Filomeno. Ele toca no seu ombro, você toca no meu filho. E com gesto de simpatia e muita cordialidade, concluiu o passeio o convidando.
Retornemos ao pavilhão, porquanto logo mais, quando o manto da noite descer sobre a terra e nossa região, teremos muito trabalho pela frente e algumas realizações especiais. Aí, Verônica, você bem achou que ia tomar um chá, alguma coisa parecida, né? Mas vem Café ele quente. falar do trabalho. Trabalho incessante. E aí o Filomeno conclui: sem qualquer delonga, levantamo-nos e silenciosos, beneficiando-nos das concessões da natureza, respirando em ritmo tranquilo e profundo, seguimos na direção da entrada do formoso nosocômio, aonde eu peço ao meu benfeitor Mateus que me leve lá. E aí a gente encerrou esse capítulo que arrancou meu fôlego para estudar esses frenologia e frenoquemia e queria tudo aí que tem aí dentro. E caiu para você ainda comentar. Eu não sei por que não cai para você, Armando, porque o negócio não é feito assim, esse aqui é bom para fulano, né? Não. Isso é muito feito do coração da secretária. Eu não sei por que não cai para você. Ah, Não tá consigo vendo? entender. Cada um recebe o que merece. Exatamente. Que Lei do necessita. merecimento. Na O terceira parte. benfeitor está aí? Hein? O benfeitor? Ué, mas filha, a egrégora está formada, ué. A egrégora está... Então, Ana, agradeça, minha filha, porque, ó, deixa eu te falar, o benfeitor Mateus é um troço de doido, você não tem noção. No bom sentido, porque senão vão achar Não, que ele é no bom doido. sentido. Ela já me Eu conhece. já conheço, amiga. Ô, Ana, é um troço de doido, ele só cuida de doido. Mas eu estou bem familiarizada com ele, por conta de vocês contarem. Ô, Ana, como todo centro espírita, acontece de vez em quando alguns desentendimentos. E a FEAC não. vai completar agora 38 anos, dia 6 de maio. A FEAC é uma casa capacitadora de pessoas, acima de tudo. O que enche a FEAC de gente não é mediunidade, não é ninguém, não é nenhuma estrela do Oriente nem do Ocidente. É a dinâmica que os espíritos montaram. Se você mudar para Juiz de Fora, em 15 dias, no máximo um mês, você está entrosado em tarefas na FEAC, sem nenhuma crítica. Companheiras nossas de Juiz de Fora, trabalhadoras da linha de frente da FEAC, foram para São Paulo e procuraram a federação e outras instituições, e para se tornar trabalhador, 5, 6 anos, tem que fazer os cursos todos de novo na federação. Não é para ir para reunião mediúnica, não. Não é para se tornar orador da casa, não. Para se tornar trabalhador voluntário. Eu estou passando exatamente por isso. Estou no 3º ano, faltam mais 3. Faltam mais 3, não é isso? Exatamente. E os doidos aqui deixaram você entrar agora. Falar isso. Se você tivesse falado antes, nós cortávamos seu pescoço. Entendeu como é que é? Você chega, tem serviço, tem entrosamento, tem 36 frentes de estudos, 5 online, o resto tudo presencial. Tudo presencial. Então nós temos que pensar nisso. O que nós podemos aproveitar do potencial humano? São metodologias. Nenhuma crítica contra as instituições que têm essa metodologia, mas na FEAC a dinâmica foi montada em outros sentidos. Então o que enche a casa de pessoas é a atração pelo estudo. Para você ser reconhecida como TVAB, trabalhador voluntário ativo no bem, é necessário, primeiro, entrar num grupo de estudos. Nós estamos com um companheiro que veio de uma cidade vizinha, de um centro espírita que eu já falei várias vezes, como a folha de serviço prestada no bem. Glaucone, o que eu faço para me tornar trabalhador da casa? Entre num grupo de estudos. Ele está na fase de conhecer a FEAC. Dentro de um mês está trabalhando em várias oportunidades, dentro das que ele tem possibilidades de colaborar. Muito bem. Então, mas por que eu estou falando isso? Então, vira e mexe, Mestre Shin, que é um espírito amigo nosso, já de várias reencarnações, ele diz que centro espírita é igual navio pirata. Está sujeito a motim, revolução todo dia. Então, vira e mexe, alguém briga, não concorda com a mudança, com uma exigência, com um
protocolo da casa. E sai, e vai embora, funda outro centro, faz, muda de instituição, né? E diz, não tem mais Mateus na casa. Mateus foi embora com o grupo tal, Mateus foi embora com o grupo tal. Eu digo, vai, ele é que sabe. Não sou eu que decido, nem a pessoa que decide. Nada impede que ele, continuando na FEAC, assista a outros grupos. Assista a outros grupos. O mentor não é propriedade de ninguém. De ninguém. Agora, o que nós vamos fazer? Na FEAC, se você chegar na FEAC e se candidatar a trabalhadora, tudo que o Fernando Emílio, que já participou num programa aqui com a gente, não sei se você chegou, naquela época você já estava no grupo? Sim. Fernando Emílio, ele é um dos fundadores. Tudo que ele pode, você pode. Tudo que você não pode, ele não pode. É claro que há algumas tarefas que há pré-requisitos. Mas esperar 4, 5, 6 anos para começar a trabalhar é uma beleza. Os que sobrevivem, né? Que sobrevivem, né? Já estão prontos para linha de frente. Mas e quantos ao longo do caminho perecem? Ficam, é verdade. Não aguentam a metodologia. Então, ai, que vontade de morar em Juiz de Fora. Ai, que vontade de morar em Juiz de Fora. Mas nós estamos espalhados. Chico Xavier dizia que os trabalhadores espíritas somos moirões de cerca. Uma pilha de moirão não cerca nada. E nós estamos fincados em cidades, lugares, bairros diferentes e estamos entrelaçados carinhosamente por Jesus pelo arame farpado. É o arame farpado, as farpas que nos mantém unidos, as dores, a vontade, a curiosidade, a sede de serviço que nos mantém unidos. Então vamos trabalharmos. O difícil não é eu enfrentar a Mirinha, não. O difícil não é a Mirinha enfrentar a Ana, não é a Ana enfrentar a Verônica enfrentar o Falcone. O difícil, perguntaram para Chico Xavier uma vez, Chico, você tem medo de alguma coisa? Ele disse, tenho pavor de uma coisa. E o pessoal olhou, você tem medo de quê, Chico? Da fera que ainda habita dentro de mim. Se Chico Xavier tinha uma fera dentro dele que ele precisava manter com rédea curta, imagina Joe, me, ai, misericórdia, eu não quero nem saber o que tem dentro aqui. Se abrir esse fechecré que está aqui, e olhar para dentro, tem que fechar. Não queira não, que não é fácil, tá? Tem que fechar. Essa criatura bonitinha assim no vídeo. Não vai falar que está perfumado, que eu não posso, Ana, nem usar perfume. Não pode. Namorada minha, esposa minha, não pode usar perfume, que me dá uma dor de cabeça do cão, como diz o nordestino. E elas brigam. Vamos que vamos. Verônica, Mirinha, Ana, mais algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Gostou, Ana? Adorei, gente. Muito bom estar com vocês. Se você fizer um pix para mim, eu deixo você voltar. Eba, então vou fazer. É hoje. Primeira vez é de graça. Gente, pelo amor de Deus. A segunda vez, Ana, o pagamento é o dobro da primeira. Então A tá bom. vez Então é o tá triplo bom. da primeira. E vai por aí afora. Então tá ótimo, porque eu não sou boa de matemática, mas essa conta aí eu sei. Muito bom. Vamos que vamos. Então, lembramos para você a importância de reler este capítulo, o capítulo 9. Se ainda não tem o livro, adquira. Quando você adquire um livro espírita, você está ajudando orfanatos, ancianatos, instituições espíritas para onde a renda é canalizada. Livro espírita, autor espírita que vive de livro dos custos do livro espírita, já apresenta alguma dissonância. Vamos voltar na música, é uma nota dissonante na orquestra. Vamos ver que os grandes vultos, todos doação integral. Assim, leia o livro, compra o livro, dá de presente, divulga, relê esse capítulo várias vezes. Falcão, eu tenho que ir lá no dicionário pegar aqueles nomes todos que a Mirinha falou? Se puder, vai. Se não puder, ela já deu a explicação, já abriu a sua mente para isso. O importante agora é lembrar o seguinte: se Eurípides Barçanufo conseguiu, você consegue.
eu também consigo. Tem uma palavra que a gente usa muito na PNL que é execuível. É possível, é executável, é capaz de que você repita, que eu repita, que nós repitamos estes caminhos. Temos cada um que vencer assim mesmo. Por isso, estudar Kardec, pelo menos 30 minutos por dia, aproveitar os espaços, na ida de ônibus para o serviço, na volta, além de admirar a paisagem de concreto ou de árvore, né? Um fonezinho de ouvido, sintonizados, porque senão o bicho pega, e pega para valer. E o nosso próximo capítulo, o 10º, experiências gratificadoras. Vamos abrir a nossa mente mais ainda. Por quê? Porque Filomeno está aí, está ao nosso alcance, e você merece, eu mereço. Ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas. Compartilha, curte, assina o canal, clica no sininho para você ser informado. E a partir da próxima gravação, eu vou mostrar para vocês em cada encontro a capa de um DVD. Eu comprei um aparelho para converter palestras em DVD em palestras MP4. E no meu espaço, falconeespiritismo.com, eu vou pelo menos uma vez por semana divulgar uma palestra daquelas da pré-histórica, da Revolução Francesa, da construção da Torre de Babel, né? Eu comecei a rir, porque aparecem umas que eu estou de cabeça raspada, outra de barba grande, barba pequena, cabelo grande, cabelo curto. Aí eu comecei a rir das imagens. Vamos divulgar, fazer uma nova divulgação nesse sentido. Mirinha, quem leu a mensagem foi a Ana, quem fez a prece foi? Mirinha. A Mirinha. Verônica, faz a prece de encerramento para nós e nós agradecemos, além da presença da Ana que nos enriqueceu, seja muito bem-vinda, vamos repetir isso em outros momentos, agradecer também a Jussara, agradecer ao Chaves. Mirinha, você, depois a Ana, depois a Verônica, as suas palavras finais, por favor. Oi, gente, foi ótimo, né? Apesar de difícil, achei tão difícil o capítulo, mas assim, eu acho que a gente precisa, eu, Mirinha, preciso estudar mais vezes esse capítulo. E eu estava escutando o Divaldo falar uma palestra que chama Um Plano Maior, que ele fez há 2 anos atrás, essa palestra, a respeito do Papa Francisco, que nos deixou há 1 mês atrás, né? E aí ele fala que o Papa Francisco muitas vezes esteve com Francisco e Clara de Assis e que ele é uma criatura muito humilde, que abdicou e quebrou padrões e se modificou ao longo do seu papado. Vale a pena ver essa palestra do Divaldo. Então, a minha gratidão ao Papa Francisco e o meu abraço a ele e até semana que vem, se Deus quiser. E ele? Ana, é com você. Gente, só parodiar o Falcone agradecendo, né? Obrigada, obrigada, obrigada. Aí foi muito bom, né? Participar com vocês, é uma alegria. Toda semana eu me preparo para esse momento. Essa semana foi um pouco diferente, mas só tenho a agradecer vocês. Conheci a FEAC durante a fraudemia, né? Que foi que eu precisava ter algum contato com o centro e estavam todos fechados, e foi pelo Espiritismo para Iniciantes, no canal do Spotify, e depois que eu descobri no YouTube, eu só faço divulgar vocês, nos centros aqui, para os meus amigos, para os meus parentes, porque é um estudo muito bom, e só agrega, né, gente? Então, muito obrigada pela oportunidade, e um abraço grande para vocês, para o Chaves e para a Jussara. Nós temos uma companheira que trilhou o mesmo caminho seu na época da pandemia. Ela é de Santa Catarina e ela acompanha um grupo de estudo. A gente tem um grupo de estudos que estuda as obras de Kardec, só que é à tarde. E ela acompanha a gente desde aquele período até hoje, está firme ali toda semana também. E foi pelo mesmo caminho, Spotify, Espiritismo para Iniciante, né? No dia que o Falcone falou com ela, nossa, ela ficou toda emocionada, porque foi através dele que ela achou a FEAC e tudo, e ela está com a gente até hoje aí. Então, são essas portas da internet que nos aproximam cada vez mais, né?
Foi muito bom ter você com a gente. Agradecemos também a presença dos internautas. Continuem mandando essas vibrações positivas e vamos nos encontrar na próxima semana. Pode fazer a prece? Vamos lá. Jesus, nosso querido amigo e mestre, com o coração repleto de alegria por esses encontros, que tantas informações nos trazem, tanto conhecimento, que a abdicação do Manuel Filomeno de Miranda de não guardar só para si, mas de compartilhar com seus irmãos, nos enche de júbilo. Que possamos, Jesus, aprender cada vez mais e com todo esse material disponível, fazer uma revolução benéfica interna, pois o propósito é de nos melhorarmos a cada dia. Que a espiritualidade amiga continue nos envolvendo em vibrações benéficas de luz e de paz, nos auxiliando no nosso caminho, na nossa jornada, e que nós possamos, cada dia, agradecendo a todos esses espíritos amigos, continuar firme no propósito de sermos cartas vivas do Evangelho do Cristo. Que todo o nosso planeta Terra, tão necessitado de amor, possa ser envolvido fluidicamente por energias revigorantes, que os amigos espirituais derramam cotidianamente sobre nós, fazendo com que esse momento de transição seja um pouco menos sofrido e dolorido, mais esperançoso e que tenha mais frutos no decorrer da nossa caminhada. Envolva-nos a todos nós, agradecidos estamos e desejamos que tenhamos uma semana muito produtiva e até a próxima quinta-feira. Que assim seja. Muito bem, queridos irmãos. Esperamos revê-los em breve nas nossas tarefas da FEAC, nas reuniões públicas. Lembramos do congresso, do 10º Congresso Espírita, que começa agora dia 1º de maio. 1º de maio é uma quinta-feira. As 3 palestras da semana serão trabalhadas em cima do congresso. Então, são 3, deixa eu só conferir aqui são 5 quintas-feiras, 5 sábados, 10 e 4 segundas-feiras. Eu falo na última, eu vou falar então no dia 2 de junho, fechando o congresso, trazendo as estatísticas e tudo mais. Ajudem-nos a divulgar, está sendo divulgado nas reuniões públicas, o Instagram da FEAC está com um vídeo rodando, divulgando. Vamos multiplicar, espalhar, fazer e acontecer, tá bom? Um grande abraço a tudo e a todos. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer.